Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Iniciando aqui uma transmissão, meu nome é Nelson Rosenwald e esse é o Estude com o Autor. Eu quero já começar dizendo não apenas a minha alegria de participar desse evento. Eu acho muito bacana esse programa Estude com o Autor, que já se revelou um verdadeiro sucesso da editora Juspodium. Vi vários programas, achei muito bacana. E a pedido da editora, da Juspodium, eu vou desativar comentários, acabei de desativar comentários, justamente para evitar que pese bastante aqui e haja algum problema de travamento. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre direito civil. Mas enquanto o pessoal está chegando, eu acho importante dizer algumas coisas. Primeiro, pedir desculpas a vocês por algum eventual erro que eu cometa, porque eu fiz poucas lives nesse período, duas em que eu fui convidado, na verdade, e essa é a primeira que eu piloto, né? Então, é engraçado como cada ideologia tem a sua idiosincrasia, porque lá em 2004 eu comecei a fazer aulas satelitárias, mas Instagram é outra história, diferente. Então a gente tem que se acostumar com essas tecnologias, eu acho isso muito bacana. Então vocês tenham um pouco de paciência com esse menino aqui que está começando nesse instante. Mas por outro lado me alegra, porque o que eu vou conversar com vocês hoje é justamente sobre direitos da personalidade. Direitos da personalidade, que é uma matéria que eu leciono para os meus alunos do doutorado, do mestrado, do IDP lá em Brasília. E para que cada um de vocês veja a importância desse tema, direitos da personalidade, o meu curso são de 32 horas, só falando sobre isso. 32 horas ainda parece pouco, porque tamanha profusão de matérias e a modernidade que cerca o estudo dos direitos da personalidade. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: por que a escolha dos direitos da personalidade? Aqui está o nosso Manual de Direito Civil, volume único, está nesse novo formato que eu achei bem interessante. Essa já é a nossa quinta edição, e talvez para aqueles leitores que viram quinta edição, por que vocês demoraram tanto a entrar no formato de manual de volume único? É porque a gente tinha uma coleção de muitos anos, de 7 volumes de direito civil, a gente foi construindo essa coleção paulatinamente desde 2004. Em algum momento realmente houve a necessidade de fazer o manual, mas a gente não queria simplesmente lançar mais um manual, aquele que dá uma resumida de A a Z no direito civil. O nosso objetivo verdadeiramente era respeitar a inteligência de cada leitor e partir da premissa de que o manual volume único seria um 8º livro, ou seja, aquele livro que pressupõe que a pessoa já tem um conhecimento de direito civil e ela quer um conteúdo resumido, porém aprofundado. E aí, por isso que, além do Cristiano Chaves, meu coautor, o Felipe Braga Neto entrou e trabalhou esse direito civil com essa visão mais densa da matéria. E tanto é verdade que, para que vocês que já tiveram a oportunidade de entrar em contato mais próximo com essa obra, a gente inicia o Manual de Direito Civil volume único com um capítulo de contextualização do direito civil. Ou seja, a gente traz os conceitos fundamentais do direito civil em quase 100 páginas, para que a pessoa tenha essa noção amplíssima, holística do direito privado constitucional, e aí ela possa entrar em cada capítulo. Eu acho que quem já leu agradou bastante, e quem não leu é uma boa oportunidade. Antes de começar nosso encontro sobre direitos da personalidade, então, eu só quero já falar para todo mundo que está aqui que eu desativei os comentários, mas quaisquer dúvidas, você pode mandar, me passar um e-mail aqui, né, que é o estude com o autor
juspodium.com.br, estude com o autor, juspodium.com.br, onde serão respondidas as dúvidas, até porque na próxima semana, isso no dia 12, na terça-feira, você anota aí, eu terei um segundo encontro com vocês. Então, será uma continuação do estudo dos direitos da personalidade. E vocês já fiquem de olho também, porque quando eu terminar essa nossa aula aqui, vai aparecer um cupom de desconto muito bacana, significativo da editora. Esse cupom de desconto desse Manual de Direito Civil Volume Único, ele terá validade das 10 às 12, só por 2 horas, aí tem caducidade, 10 às 12, um importante de desconto sobre esse manual. A gente vai jogá-lo, eu vou jogar logo depois que eu terminar minha aula, eu trago a vocês, e aí já vai ser importante para todos. Mas vamos começar então essa matéria falando sobre direitos da personalidade, porque eu quero aproveitar bastante esse tempo que eu tenho com vocês. E como é que eu quero aproveitar? Essa matéria no nosso livro aqui está nas folhas 157 a 208, está no primeiro capítulo, 157 a 208. Mas mesmo assim, antes, naquele capítulo de conceitos fundamentais, a gente já fala muita coisa sobre os direitos da personalidade. Mas vamos ao que interessa. Eu quero aqui que vocês aprofundem comigo. Então eu vou trazer algumas ideias que são imprescindíveis para que você possa compreender direitos da personalidade. Eu quero abrir o horizonte para vocês. O meu professor de doutorado, querido professor Renan Lotufo, lá da PUC de São Paulo, ele sempre diz, olha, quem pega o peixe não é aquela ave que está rente ao mar, não. É o falcão que está lá em cima. Então eu quero que vocês tenham uma visão muito ampla dessa matéria. Direitos da personalidade. Vamos a um conceito. Direitos da personalidade são situações jurídicas existenciais que tutelam os atributos essenciais do ser humano e o livre desenvolvimento da vida em relação. Esse conceito aqui no início do nosso encontro parece um palavrão, mas eu prometo que quando eu terminar, essa ideia de direitos da personalidade como situações jurídicas existenciais que tutelam os atributos essenciais do ser humano e o livre desenvolvimento da vida em relação vai ficar muito claro. Qual que é a particularidade dos direitos da personalidade quando a gente faz um mapa do direito civil? O mapa clássico do direito civil era esse aqui. Ele se dividia em direito das obrigações e direitos reais. Quando eu falo mapa clássico, é aquela nossa herança que a gente tem do Código Civil francês de 1804. E por que direito das obrigações e direitos reais? Porque na cabeça do direito civil liberal só existiam 2 coisas, contratos e propriedade, porque era por aí que se dava a circulação de riquezas. Nos contratos, qual era a relação jurídica obrigacional? Eu, credor, você, devedor, e havia o objeto, que era uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Essa prestação podia ser cedida, se eu morresse, ela poderia ser transmitida aos meus herdeiros. Então, essa prestação, ela era completamente separável da pessoa do seu titular. E no outro lado, nos direitos reais, qual era o objeto dos direitos reais? Era um bem da vida, uma casa, um veículo. Pois bem, e esse bem da vida também, ele podia ser cindido do seu titular. Eu posso vender aquela casa, alugar aquela casa e por aí vai. Só que quando entram os direitos da personalidade nessa história, ou seja, os direitos da personalidade como um tertium genus, e onde que eles entram? Qual que é o momento, o corte epistemológico? É o fim da Segunda Guerra Mundial, é a Lei Fundamental de Bonn, que é uma espécie de Constituição da Alemanha de 1949, que lá no seu artigo 1º diz que a dignidade da pessoa humana é inviolável. E a partir daí o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, na década de 50, desenvolve uma teoria dos direitos da personalidade. E o que tem de diferente os direitos da personalidade disso que a gente viu? Que nos direitos da personalidade, o objeto não é uma prestação. O objeto não é o bem da vida. O objeto é o modo de ser de cada pessoa.
O objeto dos direitos da personalidade são os atributos essenciais da pessoa humana. É aquilo que está na essência de cada um de nós, no corpo, na alma e no intelecto. A gente coloca muito bem isso nesse capítulo do livro. E o interessante é que quem é o titular de direitos reais ou direitos obrigacionais? É aquela pessoa que tem um patrimônio. Direitos da personalidade não. O titular é qualquer pessoa, independente daquilo que ela tenha ou daquilo que ela venha a ter. Então vocês percebam que isso é uma profunda transformação no direito civil que realmente, nunca esqueçam isso que eu vou falar, faz com que o direito civil ele migre do indivíduo para a pessoa. Porque quem que é um indivíduo? O indivíduo é um sujeito abstrato de relações jurídicas imerso em relações patrimoniais. A pessoa não. A pessoa é o ser humano concreto, de carne e osso. Não é o agente, é gente. É gente em suas vicissitudes. Então esse é um primeiro ponto para vocês entenderem como direitos da personalidade estão em uma categoria muito sensível dos direitos do direito civil. Porque os direitos da personalidade, eles aderem à pessoa. Os direitos da personalidade, eles são indissociáveis da pessoa. Ninguém comercializa direitos da personalidade. Ninguém transfere direitos da personalidade. Eles são inerentes a cada um de nós e nos acompanham em toda a nossa trajetória pela vida terrestre. É isso. Então, a partir daí, vem uma segunda ideia que eu acho fundamental, que a gente coloca aqui no livro na continuação dos direitos da personalidade. Qual que é a natureza jurídica dos direitos da personalidade? Pois bem, direitos da personalidade é uma cláusula geral de tutela da pessoa humana. É uma cláusula geral de tutela da pessoa humana. Como dizem os alemães, e eu insisto, desde a década de 50, o que há é um direito geral da personalidade. Trazendo isso para o Brasil, quando vocês leem dos artigos 11 a 21, o capítulo dos direitos da personalidade, esses artigos do Código Civil, eles não são números clausos de jeito nenhum. Por que eles não são números clausos? Porque é inimaginável se pensar em uma tipicidade dos direitos da personalidade. É inimaginável porque a subjetividade humana se revela por inesgotáveis manifestações. Ou seja, vocês lembram daquele livro do Saramago, que virou até filme, Ensaio sobre a Cegueira? Pois é, tem uma frase lá que muito me seduz, que diz: dentro de nós tem uma coisa que não tem nome, e essa coisa é o que nós somos. E é exatamente isso. O Código Civil, os artigos 11 a 21, eles não podem aprisionar a riqueza da personalidade humana. Isso é impossível. O ser humano, ele é um valor unitário. Valores não se fracionam. Não existe um terço de pessoa, um meio de pessoa. O que existe é uma pessoa. Então, se o ser humano é um valor unitário, o que eu quero que vocês saibam, que o conceito de direitos da personalidade, ele é elástico, é um conceito em expansão. A cláusula geral de tutela da pessoa humana, do artigo 12 do Código Civil, quando ela fala sobre os direitos da personalidade, ela é uma norma imprecisa. Ela é uma norma propositalmente lacunosa, vaga, porosa, aberta. Por que isso? Porque essa norma, ela recebe constantemente os fluxos dos influxos do princípio da dignidade da pessoa humana e se retroalimenta. À medida que a sociedade brasileira evolui,
À medida em que surgem novos problemas e novos desafios, os direitos da personalidade, eles são atualizados. Então a cláusula geral de tutela da pessoa humana, ela nunca envelhece, ela sempre recebe um lifting, ela está sempre se recriando. E isso é muito importante para a segurança jurídica. Nossa doutrina e nossa jurisprudência fazem um trabalho constante de redimensionamento dos direitos da personalidade. Então, em resumo, o que nós temos é um direito geral da personalidade, com base em cláusulas gerais, e vários direitos especiais da personalidade, que são zonas de relevância. Então, quando o Código Civil, aqui, nos artigos 12 a 21, ele fala em proteção à imagem, ele fala em proteção à honra, proteção ao nome, proteção à integridade física. Esses são alguns direitos especiais da personalidade. Essas são algumas especiais zonas de relevância dos direitos da personalidade. Mas não quer dizer que não existam outras potenciais esferas de relevância de direitos da personalidade. Que inclusive, sabe, você que está me ouvindo, que inclusive elas foram gestadas depois da edição do Código Civil de 2002. Então deixa eu dar 2 exemplos que a gente coloca aqui no capítulo 1 desse nosso livro, desse manual de direito civil, desse volume único. Então, por exemplo, vocês imaginem um menino que desde tenra idade, ele perde o contato com o pai. O pai se separa da mãe, ele vai embora. Esse filho quer se aproximar, ele tenta de alguma forma uma conexão emocional com esse pai, mas nada acontece. Será que aos 18 anos ele pode ajuizar, exercer contra esse pai uma pretensão de reparação pelo dano moral por omissão de cuidado? Pode. Mas qual que é a base jurídica para fundamentar essa pretensão de reparação pelo dano extrapatrimonial? É justamente a violação de um direito da personalidade. Qual o direito da personalidade? O direito da personalidade ao cuidado. Ah, Nelson, mas não está aqui no Código Civil, nos artigos 11 a 21. Não, não está. Mas o que é isso? Isso é o quê? É um influxo dos princípios constitucionais sobre o Código Civil. Pega lá o artigo 227 da Constituição, que fala justamente sobre o direito fundamental de convivência entre os pais e filhos, e dali se extrai o direito fundamental dos filhos ao cuidado. E esse cuidado, amigas e amigas, isso não tem nada a ver com carinho, com amor. Esse cuidado é um valor objetivo. Esse cuidado, ele se identifica objetivamente com a educação ao filho, com a fiscalização, com o dia a dia da proximidade. Então ele faltou ali, esse é um direito da personalidade. Essa pretensão, caso provados os requisitos da responsabilidade civil, ato ilícito, culpa, dano e nexo causal, há uma indenização pelo dano moral. Mas a base de tudo isso é o quê? É um direito da personalidade que é fruto de uma constante atualização constitucional dessa matéria. Um outro exemplo, um segundo exemplo que eu poderia dar para vocês é o direito ao esquecimento. Aonde está escrito direito ao esquecimento aqui no rol de direitos da personalidade do Código Civil? Não está. Mas eu me lembro muito bem que, como é que é a vida, né? Que em 2014 eu li lá que tinha um espanhol que ele conseguiu no Tribunal de Justiça da União Europeia, ele conseguiu pela primeira vez o direito ao apagamento de dados, o direito à desindexação de dados. Por quê? Porque lá em 1999 apareceu num jornal que o imóvel dele ia a leilão, porque ele não tinha pago dívidas. Mas ele tinha pago essa dívida, foi um erro.
E mesmo esse erro esclarecido, durante anos o link da Google dava o quê? Toda vez que alguém ia procurar o nome do coitado, aparecia caloteiro, inadimplente. Ou seja, o que ele queria? O que quer dizer esse direito ao apagamento, direito ao esquecimento, direito à desindexação? É que o nome dele não fosse eternamente lembrado por um fato que não tem nenhuma conexão com a realidade. E esse direito ao esquecimento, ele hoje, tranquilamente na doutrina, na jurisprudência brasileira, é desenvolvido como um dos influxos da tutela da privacidade da pessoa contra o superinformacionismo, contra um excesso da liberdade de informação. Mas é um direito da personalidade reconhecido em vários instrumentos internacionais. Não é isso? Então, isso tudo, senhoras e senhores, é para mostrar a vocês o quê? Que os direitos da personalidade, todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais. Mas nem todos os direitos fundamentais são direitos da personalidade. A gente coloca muito bem isso no livro. Em outras palavras, existem direitos fundamentais que não são direitos da personalidade. Direitos políticos, direito ao habeas corpus, são direitos fundamentais, mas não são direitos da personalidade. Agora, todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais, mas nas relações interprivadas, mas nas relações entre particulares. Isso é muito importante porque amanhã alguém pode perguntar para você, um professor, um colega, um examinador em concurso, por que tem necessidade de ter um rol de direitos da personalidade? Por que o Código Civil precisa tratar disso? Não bastaria pegar os direitos fundamentais que estão na Constituição Federal e aplicar o caso concreto? Essa é uma excelente pergunta. Por que essa é uma excelente pergunta? Porque, em princípio, alguns autores de direito constitucional defendem a aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas, ou seja, pega a norma constitucional e traz efetivamente a uma situação litigiosa. Só que eu, Nelson, entendo que esse recurso é válido, mas como last resort, como último recurso. Por que isso? Porque o ideal é que, vejam essa relação, é que os direitos da personalidade do Código Civil, a cláusula geral dos direitos da personalidade, ela sirva como uma porta de entrada dos influxos constitucionais. Então, tem o princípio da dignidade, os direitos fundamentais, e eles entram no Código Civil mediados pela cláusula geral dos direitos da personalidade. Nós chamamos isso de uma eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas. Essa eficácia indireta é o que se aplica no direito alemão, primordialmente, ela dá mais segurança jurídica. Por quê? Porque quando os direitos da personalidade eles já estão no Código Civil, já houve uma ponderação em abstrato do legislador, ele já realizou uma ponderação abstrata sobre o que no direito civil é o mais adequado quando direitos da personalidade estão em situação de colisão. Então é interessante sim entender isso, mas num viés de que os artigos do Código Civil já cumprem uma importante função de mediação com a Constituição Federal. Um outro ponto que eu acho que vai abrir a cabeça de vocês demais, e nós falamos sobre isso aqui principalmente nessa parte inicial da contextualização do direito civil, que abre a nossa obra, que abre o nosso direito civil volume único, é o seguinte: o que tem a ver os direitos da personalidade com a constitucionalização do direito privado? Tem tudo a ver. Porque se alguém abre a boca para falar em personalização do direito civil, isso se deve fundamentalmente ao fato do ingresso dos direitos da personalidade como categoria-chave no direito privado. Então vamos entender isso. Personalização do direito civil quer dizer a funcionalização das situações patrimoniais às situações existenciais. Funcionalização das situações patrimoniais às existenciais significa que
Hoje, há, por parte do direito civil, uma repressão. O direito civil reprime qualquer iniciativa econômica que desconsidere a pessoa. Então, qualquer relação de direito de propriedade ou qualquer relação na esfera contratual que ofenda direitos da personalidade, ela será objeto de uma censura por parte do direito civil. O direito civil, ele não concede legitimidade, ele não concede tutela jurídica e proteção a essas relações de direito privado que ofendem direitos da personalidade. Ou seja, isso nós chamamos de personalização do direito civil. Isso aconteceu, o primeiro momento que isso aconteceu foi quando o STF, lá no final de 2008, ele entendeu por 11-0 que não caberia a prisão do devedor no caso de alienação fiduciária, prisão civil. Quando o STF entendeu que isso era desproporcional, essa prisão civil. Por que o STF entendeu que ela era desproporcional? Porque o STF, logicamente, né, o ministro relator Peluso, ele entendeu com muita consideração que, que o direito civil, ele não pode simplesmente, como resposta a um descumprimento de contrato, criar uma prisão para o inadimplente. O direito civil tem que criar outros meios patrimoniais, mas que sejam razoáveis, que não violem a liberdade da pessoa. E o melhor exemplo que eu posso dar a todos vocês, sem dúvida, o melhor exemplo de personalização do direito civil parte por uma própria noção holística do Código Civil. Vocês já repararam que quando vocês estudam o Código Civil, vocês começam estudando pessoas e depois vocês vão para patrimônio? Por que essa ordem? Porque o direito civil clássico, ele entendia, a gente tem que entender cada época com a sua racionalidade. O direito civil clássico, ele entendia que primeiro se estudava a pessoa e depois o patrimônio, porque toda pessoa obrigatoriamente tinha um patrimônio. Mas da onde saiu essa presunção que toda pessoa tinha um patrimônio? Porque para o direito civil, pessoa não era pessoa como hoje. Pessoa eram alguns poucos sujeitos de relações econômicas. Quem não fosse sujeito de relações econômicas estava fora da vida civil, estava fora dos códigos civis. Pois é. Então, toda pessoa que tinha patrimônio estava dentro. E acreditem, sabe o que era o patrimônio, o conceito de patrimônio? O conceito de patrimônio é um conjunto de bens afetados aos credores. Ou seja, o patrimônio que você tinha, ele não tinha como função precípua servir a você. A função precípua dele era ficar à disposição dos seus credores caso você entrasse em uma situação de insolvência. Muito diferente dos tempos atuais. Então, por que eu digo que toda a conjuntura mudou? Porque vamos supor que hoje, 2020, um de vocês, um single, uma pessoa solteira, uma pessoa divorciada, uma pessoa viúva, de repente você tem uma situação de dívida. E aí o seu imóvel, ele é hipotecado e ele vai à venda em asta pública. Você pode arguir que isso é um bem de família? Em princípio, muita gente diz que não, porque você não é família, você não é casado. Família pressupõe no mínimo 2, família pressupõe no mínimo um número par. E aí eu pergunto, peraí, então essa pessoa não tem proteção ao bem de família? Está errado. Por que se vocês forem lá na súmula 364 do STJ, está dizendo que mesmo o single, ele tem proteção a esse bem de família? Pegue um raciocínio que eu vou colocar agora. Porque o certo não é falar bem de família atualmente. É falar em bem mínimo existencial. Ou, em outras palavras, bem de família não deveria se estudar
dentro do direito de família. Deveria se estudar dentro da parte geral do Código Civil e dentro até dos próprios direitos da personalidade. Por quê? Porque existe uma parcela de nosso patrimônio que serve aos nossos credores, claro que sim. Mas existe uma parcela do nosso patrimônio que está afetada, reservada, separada à nossa dignidade. Esses são os bens mínimos existenciais. E todo ser humano tem um bem mínimo existencial, independente desse ser humano estar dentro de uma família ou fora de uma família. Ou seja, isso é uma visão antropocêntrica do ser humano, que coloca a pessoa, como sempre diz Miguel Reale, arquiteto do Código Civil 2002, como realmente o centro do direito civil nessa nossa vertente atual. Então, essa conclusão não serve apenas para mostrar o personalismo do direito civil constitucional, serve também para mostrar a todos vocês, sem sombra de dúvida, que hoje a família mudou de conceito. A família não é mais uma instituição. Porque quando você diz que a família é uma instituição, o que você quer dizer? Que a família é um fim em si. Que a família se basta. E que os membros de uma família, eles estão ali em função de um ente maior que a família. Se vocês pensarem assim, não pode se falar em divórcio, porque o divórcio ameaça a família como instituição. Não se pode falar de forma nenhuma em personalização da família. Só que quando você pensa na família como instrumento, tudo muda. Por que a família é um instrumento? Porque a família é um local em que pessoas desenvolvem direitos da personalidade. A família é um local em que pessoas desenvolvem relações de afeto. Ela é um instrumento de exercício de direitos da personalidade. Então, eu quero que vocês entendam que até agora, tudo isso está no nosso livro. Tudo isso que a gente falou está nessa primeira parte, que começa no As Folhas 157, que é essa visão macro dos direitos da personalidade, justamente dentro de um contexto de direito civil constitucional. Agora, se vocês já têm uma noção muito clara hoje de que os direitos da personalidade são situações jurídicas existenciais, que eu não posso falar em tipicidade, sim uma cláusula geral de tutela da pessoa humana, que há essa personalização do direito civil. Eu gostaria que vocês entendessem que, nesses últimos 8 minutos que eu tenho, que os direitos da personalidade, eles têm vários atributos. Vários atributos. E eu, no próximo encontro, falarei sobre todos esses atributos. Que esses direitos da personalidade, eles são absolutos, inatos, vitalícios, relativamente indisponíveis, imprescritíveis. Tudo isso é muito importante. Mas para deixar bem claro que a minha pretensão com vocês é vamos abrir a cabeça, eu quero dizer o seguinte, só para vocês terem um trailer. Por que os direitos da personalidade eles são absolutos? Eles são absolutos basicamente porque se os direitos da personalidade eles derivam do princípio da dignidade da pessoa humana, o que a dignidade da pessoa humana exige basicamente? Cada um de nós tenha direito a respeito, estima e consideração. E esse respeito, estima e consideração, ele deve vir por parte de toda a sociedade. Ou seja, os direitos da personalidade eles são oponíveis erga omnes, porque nós podemos exigir respeito à nossa integridade física, psíquica e anímica de qualquer um.
Na doutrina, chama-se isso de dimensão negativa dos direitos da personalidade. Dimensão negativa dos direitos da personalidade, porque é o direito que todos nós temos de excluir terceiros da nossa esfera existencial. É um direito de abstenção, porque para que cada um de nós possa desenvolver suas potencialidades, para que cada um de nós possa entender o nosso modus vivendi, o nosso modo de ser e ser protagonista da própria história, é fundamental que exista esse chamado dever geral de proteção contra terceiros. E quando eu digo um dever geral de proteção contra terceiros, esse terceiro tanto é o Estado e esse terceiro tanto é a sociedade. O que eu quero dizer para vocês é que no próximo encontro eu vou explicar como se exerce esse direito de exclusão. E mais ainda, a partir da próxima aula eu vou explicar a todos vocês que quando se fala em direitos da personalidade como absolutos, eles não têm apenas uma dimensão negativa no sentido de excluir terceiros, de afastar terceiros da nossa vida. Ele também tem uma dimensão positiva. Os direitos da personalidade também são absolutos, porque nunca esqueça que eu vou falar e vou desenvolver no próximo encontro. Eles são absolutos no sentido de que a personalidade não nos permite apenas exclusão contra terceiros. Os direitos da personalidade também são direitos de inclusão, que nos permitem promover a nossa existência, que nos permitem interagir com vocês para que nós possamos construir a nossa autonomia. Então, os direitos da personalidade como absolutos, eles jogam em duas mãos. A dimensão negativa, que é o direito de proteção contra terceiros, direito de exclusão, mas ao mesmo tempo um direito de promoção, um direito de inclusão social que cada um tem, para que essa pessoa ela possa realizar o livre desenvolvimento da sua personalidade em sociedade, não é isso? E eu acho, então, já que isso vai ser desenvolvido no próximo ponto, que fica como dever de casa para vocês que ainda não conhecem a nossa obra, que façam esse estudo bacana nessa semana, dessa parte introdutória, desses conceitos fundamentais de direito civil, de direitos da personalidade, porque vocês verão ali exatamente esses 40 minutos que nós desenvolvemos aqui. E antes de acabar, eu queria desenvolver aqui só partir por um recado, porque esse é um momento muito difícil da vida de cada um, principalmente dos mais jovens, que sempre tem uma vida tão dinâmica, que estão na rua, estão saindo, e agora vocês têm que se cuidar, têm que ficar em casa, a gente está um pouquinho isolado, só que não pensem que a vida só vai começar daqui a uns 2 meses, sei lá, no momento que a gente for sair de casa. Não, a vida acontece aqui, a vida acontece aqui agora. Eu acho esse momento muito importante. Lembre daquela frase do John Lennon que eu acho muito bacana, que a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos projetos para o futuro. E é isso, a gente fica sempre pensando lá na frente, mas é aqui que está acontecendo. E eu agradeço demais, eu queria dizer 2 coisas a vocês. Primeiro, assim que eu acabar aqui, nós faremos então essa promoção do livro, eu vou colocar lá nas minhas redes sociais, essa promoção vale de 10 a meio-dia, vai ser muito bacana. Para quem não chegou no começo, tem o Estude com Autor, @juspodium.com.br, onde eu vou responder as dúvidas para a próxima aula, estudecomaltor@juspodium.com.br, e dia 12, no mesmo momento, a gente volta aqui para que eu desenvolva então esses atributos dos direitos da personalidade, sempre verticalizando, que nem eu fiz hoje com você. Maravilha? Olha, foi um enorme prazer. Peço desculpas por alguma eventual falha. Estou começando nessa vida aqui e vou encerrar essa live que ficará no YouTube. A editora pede isso, ficará no YouTube. Eu tenho certeza que vocês terão a possibilidade de
acompanhar essa aula outras vezes se vocês perderam o que a gente disse. Fiquem bem, um grande abraço, uma ótima semana, saudações. Valeu, tchau, gente.